Antes de fazer trabalho de jeito, eu resolvi dar uma vista de olhos com mais cuidado pelo torno. E este torno, tal como estava, ou tal como, enfim, como estava antes de eu o colocar aqui nesta pedra, ele era suficientemente bom para pôr em qualquer coluna, para fazer uns furos, etc. por aí fora. Numa fresa é um bocadito, tem que haver um pouco mais cuidado, tanto mais que no meu caso a minha fresa é muito um bocado frágil, portanto aquilo tem, enfim, tem uma mesa muito pequena e pouco grossa, é um pouco fina, aquilo terá, sei lá, quanto muito uns 3 4 centímetros de altura, é muito pequena. E, e eu lembrei-me que se por acaso esta base deste torno não estivesse muito certinho, o facto de apertar com força os parafusos de fixação podia fazer com que houvesse aqui, digamos, um empenamento, a empenar qualquer coisa. Então resolvi verificar isto para ver o que acontecia, para ver se estava tudo direito. Vale a pena enfatizar a importância de ter um bloco de granito. Um bloco de granito não é apenas um calhau, é uma superfície plana, muito plana mesmo. Por exemplo, neste caso, o desvio máximo em relação ao plano que esta pedra tem, segundo o fabricante, eu não tenho grande razão para suspeitar que não seja verdade, é de um pouco acima de 2,2 micron. Portanto, um quarto de centésimo de milímetro. Isto está muito para além daquilo que eu conseguiria medir com aquilo que tenho e inclusivamente das capacidades do equipamento que tenho e também das possibilidades que tenho de fazer o que é que seja. Portanto, eu quando consigo algo a um centésimo de milímetro já fico muito contente. Portanto, abaixo disso é impensável. Bom, mas, portanto, esta pedra é particularmente importante porque, em geral, qualquer coisa que se queira medir em condições tem que, à partida, ter uma superfície plana. Portanto, ou seja, nós temos um bloco para medir. Portanto, quando nós temos Portanto, tendo nós qualquer coisa para medir, como por exemplo neste bloco, a primeira coisa que temos, ou que convém que nos certifiquemos, é que uma das faces está direita. Porque estar a medir espessuras, etc., por aí fora, sem ter uma face direita, é um bocado absurdo. E como é que se tem alguma certeza que uma das faces está direita? Uma das formas de fazer isso é colocá-la no granito e ver o que acontece. Portanto, o granito é particularmente importante porque é aquilo que nos dá uma espécie de base a partir da qual se trabalha. Colocando então aqui o torno no granito, a primeira coisa que verifiquei, aliás, ao início não reparei logo, mas depois comecei a olhar melhor e descobri que as superfícies mais ou menos espelhadas, portanto todas estas superfícies com aspecto metálico do torno, tinham uma cobertura de um verniz. O verniz não se via logo à primeira, mas de facto havia um verniz, havia um arranhado aqui, um arranhado ali, e eu topei que havia um verniz e resolvi investigar. E, portanto, percebi que todas estas zonas estavam cobertas com um verniz. É provável que também as zonas pintadas azuis tenham um verniz, mas isso não tem qualquer problema. Agora, o verniz não me estava a deixar fazer, não me deixava fazer medições em condições. Então tive que agarrar numa lixa fina, 400 ou coisa parecida, e retirar o verniz de todas essas zonas. Ele não queria sair com duas cantigas. Ele era um verniz um bocado duro. Eu tentei de várias maneiras, mas ele dificilmente saía. Só com um pouquinho de lixa 400, com alguma paciência, consegui retirar o verniz, para poder ter uma boa superfície de contacto. Retirado o verniz, eu descubro que o torno, portanto, não assentava bem. Ele cocheava um pouco daqui para ali. Portanto, ele assentava apenas basicamente em permanência, assentava nesta zona e nesta zona, mas aqui não assentava. Se carregássemos aqui um pouco, ele cocheava para um lado, cocheava para o outro. Eu peguei novamente no apalpa-folgas e descobri que ele aqui tinha, deste lado, tinha uma folga talvez um pouco superior a 5 centésimos de milímetro, aqui nesta zona. Peguei então no micrómetro e fiz algumas medições e descobri, basicamente, que esta zona aqui estava muito paralela com o granito, estando esta zona um pouquinho mais alta, apesar de tudo, e que aqui, esta zona estava toda ela mais baixa que o granito, particularmente baixo deste lado aqui. Enfim, pensando um pouco, olhando as várias medições que eu ia fazendo,
percebi que teria que desgastar um pouco o fundo do torno, desgastando um pouco mais deste lado e um pouco mais deste lado aqui. Portanto, fazendo um pouco mais força deste lado aqui e um pouco mais força na traseira. A ideia era desgastar esta zona aqui de forma que acabasse por ficar mais ou menos no mesmo plano que este aqui. Okay? Portanto, foi isso que eu comecei por fazer e nesta altura tenho aqui, neste sítio, digamos, comparando medidas, eu tenho aqui, por exemplo, menos 6 centésimos, aqui tenho menos 7, aqui tenho menos 7 mais ou menos, e aqui tenho bastante menos 5. Ou seja, esta zona aqui, esta está a menos 8, aliás, menos 8, menos 6, menos 7. Portanto, na verdade, ainda tenho que desgastar um bocadinho deste lado, para que esta zona vá um bocadinho mais abaixo, 2 centésimas mais ou menos, fazendo um pouco mais força ainda deste lado. A ideia é acabar com esta zona, esta e esta, toda à mesma altura. Estas 3 partes. Esta zona aqui vai estar mais alta e numa segunda fase eu irei desgastar um pouco esta zona aqui, dando ênfase neste canto de maneira a conseguir que isto fique direito, mas tirando aqui qualquer coisa como 2 centésimos de milímetro nesta zona, ok? Portanto, é isso que eu terei que fazer mais tarde. Para conseguir, enfim, medir bem, eu, entretanto, retirei ainda esta mandíbula, que aliás não está apertada neste momento, estava só aqui para efeitos para compor a imagem, e portanto eu retirei a mandíbula, ok, tendo podido perceber também que esta zona aqui precisa de alguns retoques para ficar ainda um bocadinho mais plana. Irei também verificar ainda a legalidade aqui desta coisa, se ele está exatamente bem plano. Parece-me que há por aqui umas rebarbas algures, e também ver aqui esta zona aqui de baixo. Enfim, mais tarde irei ver aqui os pormenores desta mandíbula para ver como é que ela se comporta. Eu suponho que aqui nesta zona ainda tem verniz, aliás, nota-se aqui que há aqui verniz, portanto eu hei de retirar o verniz antes de começar a fazer essa parte do trabalho. Como é que se processou então, desculpem lá o barulho da máquina de lavar, como é que se processou aqui esta história do desgaste do torno? Bom, o desgaste do torno é feito à custa de lixas. Portanto, neste caso aqui, eu usei uma lixa que tinha aqui e da qual não sabia muita coisa, não tinha muita confiança nela, que é uma lixa fabricada por uma empresa aparentemente portuguesa que se chama Indasa. Eu tinha alguma desconfiança desta lixa porque tinha usado uma outra antes, que não era desta marca, era de outra marca qualquer, e aqui tinha acontecido isto. Portanto, à medida que eu ia lixando, o grão ia saltando e ela ficou careca. Okay? Portanto, isto não dá. É uma pena que os fabricantes não expliquem aqui de que é feita a lixa. Eu andei na internet e descobri que isto é feito de carboneto de alumínio, mas descobri também que neste tipo de lixa, nesta linha de lixa, que eles chamam de linha branca, que tem uma versão também, algures, em carboneto de tungstênio. De qualquer forma, a experiência que eu tenho de lixas, não sendo muita, diz-me que eu prefiro em geral esta lixa. Portanto, eu prefiro em geral esta lixa da 3M. A verdade é que eu não consigo, já há muito tempo, encontrar a lixa da 3M. Paciência. Mas esta lixa resiste muito, é muito resistente e, de facto, trabalha bem, desgasta bem. É uma excelente lixa. Eu fui há bocadinho à rua, porque ontem estive só a trabalhar com uma folha de lixa, já não tinha mais, e fui buscar umas quantas, e encontrei umas variantes desta lixa. Esta aqui é a chamada linha branca normal. Esta aparentemente é uma linha um bocadinho melhor, também do mesmo fabricante português, e eu comprei então algumas outras folhas de lixa. Comprei esta, que consigo encontrar, cujas especificações consigo encontrar na internet, e comprei esta, sobre a qual nada sei. Esta não consigo saber nada, não sei que coisa será esta, mas enfim. Encontrei também esta, da qual nada sei também.
Portanto, tenho neste momento 500, 240, tenho algumas folhas de cada, 500, 240, 180, 60. Portanto, é provável que eu no torno não vá usar a de 60, é provável que use apenas a de 180. Vamos ver como é que esta lixa se comporta. Eu tenho ainda, apesar de tudo aqui, desta marca, tenho ainda suponho que tenho aí 2 ou 3 folhas de 150. Vamos ver o que é que irá acontecer. Mas de qualquer forma, como é que isto processa? Bom, a lixa para usar, a forma como se faz a retificação do fundo do torno, passa por colocar uma folha de lixa em cima do bloco de granito e de molhar o bloco de granito de forma que a folha de lixa cola ao bloco de granito. Isto é aquilo que comumente se chama lixa d'água. Não sei de onde é que vem o termo, mas lixa d'água é o que é. Portanto, eu coloco aqui um bocado, em geral coloco um bocado de limpa-vidros. Este limpa-vidros é muito barato, isto custa 70 cêntimos ou coisa que o valha cada litro. E é suficientemente bom e até bom para limpar as mãos. E tem o doseador e isto funciona bem. Portanto, molho aqui o granito, coloco a folha em cima, espero um bocadinho, a folha acaba por colar ao granito. A água faz com que ela cole de alguma forma. Depois coloco o torno aqui em cima e vou esfregando o torno. Okay? Vou esfregando com jeitinho até conseguir aquilo que é necessário. Agora atenção, uma coisa, que há aqui um efeito secundário. Bem, parece-me que já deitei fora, mas há uns vendedores que gostam de colocar umas etiquetas. Ou etiqueta com o preço, ou etiqueta com um código qualquer nas costas da folha de lixa. Tenham muito cuidado com isso, porque isso vai, enfim, deitar o processo ao lixo, na verdade. Porque o que acontece é que nós estamos a colocar uma folha de lixa em cima de uma pedra de granito muito direitinha e queremos que a folha de lixa fique igualmente direita, colada à pedra de granito. A última coisa que queremos é uma etiqueta aqui, que faz uma bossa. E, portanto, a bossa vai acabar por nos chatear e acabar por estragar o trabalho. Portanto, tenham cuidado, certifiquem-se que, em primeiro lugar, a pedra está limpa e, portanto, limpar a pedra precisa de um bocado de paciência. Não convém que fiquem por aqui muitos granitos de lixa anterior, em particular se o granito, portanto, se a lixa for mais grossa. E, enfim, cola-se aqui a folha de lixa, coloca-se então o torno e começa-se a trabalhar. A partir de agora, os movimentos, enfim, tem que haver um pouco de cuidado. Neste caso, a lixa é pequena, o torno é um bocado grande, eu não posso movimentar muito. E tive aqui ontem à noite um par de horas para resolver mais ou menos metade do problema que há aqui para resolver. E preparo-me para estar aqui mais umas horas até conseguir esta coisa, não é? Isto é um trabalho um bocado de paciência, não pode haver pressas nesta coisa. E o que se vai fazendo é pegar no torno, fazendo mais força onde é necessário, medindo, portanto, desgastando, aliás, rodando o torno, colocando noutra posição, medindo. Normalmente é suposto fazer-se um movimento um pouco mais amplo aqui em cima da lixa, mas não há espaço, portanto é o que é. Quando não se pode fazer o melhor, faz-se o possível. Depois de desgastar durante um bocado, digamos um quarto de hora ou coisa que o valha, a gente tira a lixa, tira o torno, tira a lixa. Tem que limpar muito bem a superfície, okay? Limpar o fundo ao torno, não só com papel, etc. por aí fora, como também com ar comprimido, tentar tirar daqui os grãos, porque se cá ficarem grãos, evidentemente que nós vamos colocar aqui o torno e ele vai ficar coxo. E a partir dessa altura, colocar o micrómetro aqui em cima e ir medir para ver qual é a alteração que houve. E convém nestas coisas fazer mais que uma medição, ou seja, medir uma vez, tirar o torno, voltar a limpar e voltar a medir, para ver se não há aqui nenhum erro na medição. É importante também que não nos esqueçamos que é preciso manter bem limpa a base aqui do suporte magnético que eu uso para este efeito. Ok? Quando este trabalho estiver acabado, digamos esta parte do fundo do torno, eu vou tentar perceber o que se passa aqui, tentar realizar esta zona, mas sei que vou ter uma dificuldade um bocado grande para verificar a calibração dos 90 graus. É que eu não tenho nenhum método assim de simples utilização, ou até fiável, nem simples nem fiável, de poder medir os 90 graus. Eu tenho que arranjar aí uma pedra de granito com 90 graus e um daqueles medidores na vertical para poder, enfim, para poder comparar inclinações. Enfim, não é muito difícil fazer isso, mas eu não tenho nenhuma maneira expedita de fazer isso. Bom, se calhar vou deixar isso para mais tarde. Vou apenas nesta altura preocupar-me com o fundo do torno e um pouco aqui com esta zona e depois logo se vê. Não se pode fazer tudo na mesma altura.
Convém que talvez de 10 em 10 minutos, um quarto em quarto de hora, mais ou menos, retire a folha de lixa, verifique como é que ela está. Esta tem-se aguentado bem, é a tal de fabricação nacional. E convém que se lave um pouco a lixa com a mesma solução que eu tenho usado e se sopre um pouco a superfície para remover, evidentemente, os bocadinhos, o pó de metal que vai ficando aqui na lixa. O metal que é retirado ao torno fica na lixa e a gente tem que o tirar de cá, porque senão às 2x3 já não trabalha bem. Portanto, o que há a fazer é colocar aqui com jeitinho a lixa. Esta lixa, portanto, parece frágil, não é de facto muito resistente. Eu já dei aqui uma cacetada neste cantinho, mas enfim, pode pensar-se que a lixa com base em pano é melhor. A verdade é que a lixa com base em pano, quando apanha água, acontece isto. Portanto, ela encarquilha a este ponto e não vale a pena estar a tentar endireitá-la, porque de forma alguma se vai conseguir trabalhar com ela. Eu ontem estava aí com um bocado, enfim, não encontrava a lixa ao início, tentei usar esta que sabia que já dava raia e não consegui. Não é uma questão da lixa ser de boa ou má qualidade, é uma questão desta lixa não servir para isto. Esta é a lixa de pano, é boa, por exemplo, para segurar com força, para pôr num punho qualquer e esfregar a mão, etc, por aí fora, rasgar, etc. É boa para trabalhar a mão com ela, porque é de pano, é muito resistente, mas quando apanha água encarquilha e não há qualquer hipótese, nada se faz dela. Isto agora eu vou colocá-la ali debaixo de um peso e ela vai acabar por ficar boa novamente. E agora é o trabalho de paciência. Portanto, um pouco mais de peso nesta zona e nesta e fazer isto até desgastar o suficiente. Fazendo mais força aqui do que aqui e nenhuma daquele lado, praticamente. À medida que vou trabalhando, eu noto que a lixa vai perdendo rapidamente agressividade. Na internet o que é dito em geral é que a lixa de carboneto de alumínio tende a perder a agressividade dos grãos porque arredonda as arestas dos grãos. Parece que a de carboneto de silício, que resiste bastante mais a esse processo, e inclusivamente à medida que se vai trabalhando nela, quando o grão se vai esmigalhando, ficam novamente, portanto, o grão em vez de perder a agressividade das arestas do grão, vai esmigalhando um pouco, criando novas, portanto, arestas agressivas e aguenta mais tempo. É de facto essa que eu tenho a impressão, portanto, eu tenho a impressão de facto que a lixa da 3M tem essa vantagem. Eu trabalho mais tempo com a lixa da 3M sentindo uma resistência, portanto, aqui ao fim de um bocado eu começo a perceber que ando aqui a passear com o torno, mas não há uma resistência grande ao movimento. Portanto, isto já deve estar um bocado arredondado. Aqui nesta zona, por exemplo, quando eu aproximo mais dos cantos, eu noto que aí ainda há agressividade. Portanto, nos cantos da lixa, onde eu não vou com tanta frequência. Mas no centro, a agressividade desapareceu. Não é limpeza, porque esta lixa não é a mesma lixa de há pouco. Isto é uma lixa de 60 e ela começou a trabalhar bem e agora já não dá grande coisa. Portanto, eu vou trocar. Ela não perde o grão, de facto, ela mantém o grão, mas perde a agressividade. Não. Ela continua a escorregar bem, coisa que não acontecia ao início da folha. Quando a folha era nova, ela escorregava, havia uma resistência ao movimento e agora não há. Isto escorrega que nem parece patins. Eu vou colocar uma nova folha de 60. Quando se coloca a folha aqui no granito, tem que esperar um bocadinho para que o papel fique de facto molhado e cole, porque até lá ele vai escorregar muito. Tem que esperar um bocadinho, um par de minutos talvez. Entretanto, vai-se molhar também a parte superior.
Eu não sei exatamente porque é que se molha, mas sei que para já faz menos pó, não faz de poeira, porque enfim, a água segura a poeira. E entretanto eu tenho visto em alguns canais da internet que a malta em geral, que a malta tende a usar um pouco de limpa-vidros, porque aparentemente o pouco de detergente que há no limpa-vidros mantém, portanto, mantém a zona desengordurada. Há sempre aqui uns bocados de óleo perdidos nos dedos, etc. por aí fora. A malta costuma fazer isso, portanto aparentemente funciona bem. Não sei se haverá alguma contraindicação. Soprar o fundo do torno. E voltar à carga. Com um jeitinho ao início. É provável que tenhamos que segurar um pouco a folha ao início até que ela fique de facto presa. Agora, aquilo que se nota de imediato é que de facto ela agora há uma resistência ao movimento. Portanto, não há dúvida que ela, nesta altura, está de facto a fazer força. Está de facto há agressividade da lixa neste momento. Continua a sentir-se uma boa prisão, portanto, ou seja, tem que se fazer alguma força para movimentar o torno, mas daqui por provavelmente 10 minutos já desapareceu, um quarto de hora já desapareceu, e mais um quarto de hora de esfrega, mais uma limpeza, mais uma medição. E vamos medir novamente. Ok, não parece haver aqui problema. Ora, sem cometer erro de paralaxe, temos aqui menos 7, menos 7,5 talvez. Aqui nesta zona menos 8, menos 7 aqui. Esta zona aqui ao fundo parece haver uma pequena rampa, mas isto depois pode desaparecer. De qualquer forma, esta mandíbula vai tapar essa zona, portanto ela vai ficar sobre a zona final. Não vale a pena medir muito no último centímetro, basta medir até aqui, e aqui estamos nos menos 8, menos 8, menos 8 mais ou menos também. Aqui deste lado, ora, temos menos 9, portanto já só temos 1/100º de diferença dali para ali, e aqui continuamos a ter menos 5, portanto ele sobe aqui. Ele aqui está mais alto um bom bocado, mas nós mais tarde vamos tratar deste cantinho aqui. Para já estamos a tentar acertar estes dois com aquele. Ora, menos 9, menos 8. Ora, portanto, isto mais um quarto de hora de esfrega e vai ficar no sítio. Vamos, entretanto, espreitar aqui. Espreitar como é que está a folga aqui deste lado. Ora, o apalpa-folga está aqui. Temos aqui o apalpa-folgas. Isto é a tal lâmina de 5 centésimas. Eu não tenho nenhuma mais fina. Paciência. Inicialmente, esta lâmina conseguia passear aqui debaixo. Daqui até aqui, mais ou menos. E até lá ao fundo. Portanto, nesta altura, ela já não entra. Ela já não entra. Quer dizer que, a haver aqui uma pequena folga nesta zona, ela tem menos de 5 centésimas. É provável que a folga já seja nula ou quase nula, porque isto já acontecia quando eu medi pela última vez. Já não se detecta nenhum cochear. Portanto, aqui quando se faz isto já não se nota nenhuma folga. Portanto, ela já parece assentar uniformemente no granito. Este granito em particular é fabricado em Taiwan. Não recordo bem quanto custou. 40 ou 50 euros, penso eu, já não me lembro ao certo.
vendo ao arquivo, a pedra custou aproximadamente 65 euros. Este granito tem 30 por 30, mas atenção, não confundam isto com um granito de primeira qualidade, porque a única coisa que aqui, digamos, é calibrada é o tampo. Portanto, não há 90 graus aqui nos rebordos, não há nada. Portanto, isto em termos de... A única coisa que aqui acerta é o tampo. Pedras de outras marcas, enfim, mais conceituadas, tudo isto está calibrado. Portanto, há 90 graus em todas as faces, à exceção do fundo, eventualmente. Mas não é o caso. Poupa-se lixa se as folhas que daqui saem, mesmo que já um pouco massacradas, um bocado desgastadas, forem colocadas em cima de uma grelha direita para secarem, e esta lixa, enfim, não estará em ótimo estado de conservação, já está um bocado gasta, mas pode ser usada para muita coisa, porque a folha está inteirinha e de facto o grão descolar não descolou, portanto ela pode já não ser tão agressiva, mas também há muitos casos em que não se precisa de uma lixa agressiva, portanto ela é utilizável porque mecanicamente ela está em bom estado. É só esperar que seque, fica quase como nova. Para não gastar a lixa toda boa que cá tenho, vou passar um bocado por esta outra que é de origem desconhecida também. Eu comprei isto numa casa de produtos orientais. Eu sei que esta lixa é também fraca, mas enfim, vai fora com facilidade. E mais uma esfrega. Esta lixa não é também grande coisa, não é muito agressiva. A outra era 60, esta é 100, mas mesmo assim ela está a escorregar com muita facilidade. Eu, se querem que vos diga, acho que isto não serve para nada. Ó, isto parece que patina. Não vale a pena. Talvez seja bom para limpar vidros. Temos aqui outro exemplo de outra lixa que perde o grão todo. Isto, deste lado, já se vê o papel, já se vê mais papel do que propriamente de grão de lixa. O abrasivo descola todo. Ora, já a menos de 1/100º de conseguir o paralelismo, está-se-me a acabar a lixa de 60. Eu só tinha trazido 4 folhas, penso eu, mas com um pouco de sorte vai ser o suficiente para depois começar a passar com lixas mais finas para deixar, enfim, o trabalho mais bem acabado. Ora bem, após mais um bom bocado de musculação, vamos lá voltar a medir o torno. Ora bem, ele aqui está um bocadinho teimoso.
ele continua aqui deste lado com menos 1 centésimo do que tem aqui. Quer dizer que ainda falta, não é 1 centésimo, é apenas meio centésimo. Deixa ver. É 1 centésimo mais ou menos. Daqui, este lado já está horizontal. Aqui já não há problema de maior. Isto está apenas um bocadinho sujo. Isto aqui está perfeitamente paralelo já não está mais alto de um lado que do outro. Aqui tem menos 2. Aqui continua a ter, ou seja, continua a haver aqui mais 1 centésimo deste lado que do outro. Aqui continua a haver aquela subida, mas isto depois é retificado aqui neste sítio. Este último centésimo está um bocadinho difícil de desaparecer. Está um bocadinho difícil de desaparecer. Exatamente. Ora, vou confirmar. Ups. Continua ao centésimo. Vou medir ao contrário já agora. Deste lado continua com mais 1 centésimo do que aqui neste canto. Portanto, este já está resolvido. Aqui já está resolvido quase. Falta abater aqui 1 centésimo em relação a este. Depois há que resolver esta pequena rampa que está aqui, que tem ora, aquela rampa tem 3 centésimos, mais ou menos. 3, 4 centésimos daqui até aqui. Okay, vai dar também um bocadinho de trabalho, mas eu suponho que não dará tanto. A razão porque isto demora tanto tempo é que comer aqui 1 centésimo significa comer muito material. Portanto, isto é uma superfície um bocado grande e há muito material a ser removido daqui. Portanto, 1 centésimo não é pouco para remover com lixa. Dá um bocado de trabalho. Mas esta zona está um bocadinho renitente. A ir um pouco mais abaixo. Eu vou passar à lixa seguinte. A mais fina que eu tenho a seguir, a 60, suponho que é 180. É de facto, depois de 60 só tenho 180. É um bocadinho fina, mas vamos ver o que é que acontece. Bom, eu de facto tenho aqui uma Lynx. Isto não sei se existe de facto, ou é de origem asiática também e leva uma carimbadela. Mas tenho aqui uma coisa feita em Itália, imperial. Cá está o tal problema, as etiquetas. Portanto, temos que retirar as etiquetas porque senão temos um problema.
lixa já não deve dar mais, já está muito macia. Vou mudar a folha novamente. Mais uma limpadela à lixa. Agora, após mais umas quantas sessões de musculação que me vão deixar em condições de apanhar rinocerontes à mão, vamos voltar a medir. Vamos voltar a medir. Ora, aqui continua certo. Mesma altura dos dois lados. Ora bem. Sim, senhor. Agora já temos a mesma coisa deste lado e deste. Portanto, já conseguimos equilibrar este problema do desgaste que era necessário fazer deste lado da base para que este ponto e este ponto, aqui está tudo à mesma altura. E esta altura é a mesma que aquela ali. Vou agora ainda ter que resolver o problema desta pequena subida que há aqui, que é de resolver à mão também. Exatamente. Portanto, a parte provavelmente mais complicada já passou. Pelo menos a mais fastidiosa. O resto das superfícies são todas mais pequenas, embora algumas não deem muito jeito. Mas esta aqui não deve ser difícil de corrigir. Vamos ver o que é que acontece. Agora ele não abana para lado nenhum. Parece estar em condições. Aqui não há qualquer hipótese. Portanto, aliás, já há muito tempo que esta chapinha de 5 centésimas não entra ali de baixo. Portanto, como evidentemente durante este processo de desgaste ele desgasta mais deste lado, mas também desgasta alguma coisa daqui, de certeza que há encosto aqui deste lado. Não é muito difícil saber ao certo, mas eu também acho que não o vou fazer. Para saber, eu teria que colocar aqui um bocado de tinta azul. Eu suponho até que tenho aqui dessa tinta. Eu penso que a tinta é esta. É uma tinta azul que se espalha aqui em cima, mas é preciso um rolo. Eu acho que não tenho nenhum rolo desses. Um pequeno rolo para espalhar aqui a tinta. E depois colocaria aqui o torno. E via que zona, enfim, depois via no fundo do torno qual era o grau de cobertura da tinta. Portanto, a tinta iria passar para o fundo do torno e conforme o sítio onde ela aparecesse eu via onde é que havia de facto encosto. Mas eu não tenho cá nenhum rolo, nem nunca experimentei fazer isso, portanto não vou fazer agora. Eu suponho que isto deve estar bem.